Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Aline. E eu sou o Ari. E hoje, conforme combinado, a gente está aqui para responder aí algumas perguntas e dúvidas sobre o método de compostagem Bokashi. Para começar, a gente vai fazer uma breve apresentação do método, né? Só para dar uma introdução no assunto, e daí já depois a gente parte para as perguntas. A gente já tem algumas perguntas que foram mandadas durante a semana, então a gente vai começar com essa breve apresentação e depois já partimos para as respostas, ok? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o método Bokashi, né? Da onde ele surgiu, como é que ele é feito. Vou gastar um tempinho aqui da nossa live só para falar um pouquinho sobre o método, né? Para que todo mundo tenha conhecimento sobre ele. Também queria lembrar, né, que essa live depois vai ficar gravado no nosso IGTV e a gente vai colocar ela também no YouTube, então quem quiser rever depois pode ver lá. Beleza, método Bokashi, né? Bokashi é uma palavra em japonês que significa fermentação de resíduos orgânicos. Então, tudo que seja fermentação de resíduos orgânicos em japonês tem essa palavra, Bokashi. Então, Bokashi pode ser usada para muitas coisas. Então, existem adubos Bokashi, existe a compostagem Bokashi, existem outras coisas que são Bokashi, né? Nós aqui vamos falar do método de compostagem Bokashi, que é um método que, na verdade, nasceu na Coreia do Sul. Ele foi desenvolvido há muitos e muitos anos atrás, né, há centenas de anos, usado pelo pessoal da Coreia do Sul e se expandiu por aquela região dali, né, da Coreia para o Japão. E só recentemente é que houveram pesquisas que mostraram por que o método funcionava. Foi um professor japonês que descobriu que micro-organismos faziam a fermentação e a decomposição dos resíduos orgânicos. E se criou um método, então, de compostagem, e esse método se deu o nome de Bokashi, porque ele faz a fermentação dos resíduos orgânicos, tá? É um método que tem 3 fases, se aplica 3 fases nele. Uma primeira fase é quando se enche a composteira de resíduos, uma segunda fase onde acontece a fermentação dos resíduos orgânicos e a terceira fase que é a decomposição desses resíduos e a transformação dos resíduos então em um adubo que pode ser usado para plantio de qualquer tipo de espécie vegetal, ok? Eu vou mostrar um pouquinho dos baldes da compostagem Bokashi, né? A compostagem Bokashi, lembrando, é uma compostagem anaeróbica. Ela é diferente dos outros métodos de compostagem que a gente tem bastante conhecimento aqui no Brasil, né, como o método da leira ou termofílica, ou o método das minhocas, né, a vermicompostagem, que é um método que acontece, são métodos que acontecem com a presença do ar. A compostagem Bokashi, diferente desses métodos, ela acontece sem a presença do ar na fase 1 e na fase 2, que é a fase quando se está enchendo o balde e na fase de fermentação. Então ela é feita num recipiente hermético, fechado, com tampa, sem abertura nenhuma, não pode ter entrada nenhuma de ar para que aconteça a fermentação dos resíduos, né? Então as nossas composteiras elas são feitas de baldes que a gente consegue de reutilização Da indústria alimentícia. Da indústria alimentícia, né? São geralmente baldes de óleo, balde de doce, de geleias, de requeijão, de nata, né? E nós transformamos eles em composteira. Para isso a gente coloca uma torneira, porque na fermentação dos resíduos vai haver a separação da parte sólida da parte líquida e vai gerar o que a gente chama de chá de Bokashi, mas logo em seguida eu falo sobre o chá de Bokashi. E também nós pegamos um outro balde e transformamos ele num fundo falso, digamos assim, né? Para que a gente consiga separar essa parte sólida da parte líquida, a parte líquida da parte sólida, para que não haja entupimento da torneirinha e se possa tirar esse líquido de dentro da composteira, né? Então todas as composteiras Bokashi
tem esse tipo de estrutura. Esse tipo de estrutura, né? É um balde fechado, não pode ter entrada nenhuma de ar, tem uma saída para o líquido, que é a torneira, e tem alguma forma dentro do balde de fazer a separação da parte sólida da parte líquida. E como é que a compostagem bokashi acontece no dia a dia, né? As pessoas, então, que vão fazer uso do método, elas precisam, como em qualquer método, né, separar os seus resíduos, os resíduos orgânicos dos outros tipos de resíduos que se produz numa casa, né? Então tem que ter um recipiente. A gente geralmente indica ter um recipiente como esses potezinhos de sorvete, né? Ou pode ser uma daquelas lixeirinhas de cima da pia. Então a pessoa vai separando o seu resíduo orgânico, né, as cascas de frutas, casca de laranja, de banana, restos, né, os talos de verduras, restos de carne, comida que sobrou, arroz, massa, né, diferente dos outros métodos, todo esse tipo de comida pode ir na compostagem bokashi, depois a gente fala mais sobre isso, vai colocando dentro desse recipiente, separando dos outros resíduos, né, do plástico, do vidro, de madeira, de tudo isso. E a cada 2 ou 3 dias, então, se pega esses resíduos e se transfere para compostagem, para composteira bokashi, né? Se coloca ele aqui dentro, e nós não temos um espremedor aqui agora, né? Se espreme esses resíduos dentro da composteira para que se possa retirar o máximo de ar possível. Como eu falei antes, né, a compostagem bokashi ela é feita sem a presença de ar, então tem que se tentar retirar o máximo possível da presença do ar dentro da composteira. Para isso, os nossos kits já seguem, né, com um espremedor. Então, se transfere os resíduos do potinho que foi se separando, coloca esses resíduos dentro da composteira, espreme ele, né, para retirada de ar o máximo possível, e se usa um farelo, que esse farelo é que contém os micro-organismos que vão fazer a fermentação dos resíduos, né? Esse farelo, aqui tem um pacote do farelo que a gente produz, né? Esse farelo é um farelo de trigo, pode ser farelo de arroz, um farelo qualquer, né? Um farelo, aqui tem também melado de cana, que é o alimento dos micro-organismos enquanto eles estão aqui dentro, e a gente inocula esse farelo com os micro-organismos eficientes, o EM, que faz a fermentação acontecer, né? Então, vai se fazendo camadas de resíduos aqui dentro, né? Separa o resíduo no potinho, transfere aqui para dentro a cada 2, 3 dias, se espreme e faz uma camada de resíduo espremido e coloca 2 colheres, nesse pequenininho aqui se coloca 1 colher de sopa do farelo. Coloca o farelo e fecha a composteira e deixa lá. Daqui 2, 3 dias, 4 dias, se coloca mais uma camada e vai se fazendo camadas de resíduos intercalado com o fermento, o farelo bokashi que é colocado aqui dentro. Essa é a primeira fase, é a fase em que se vai enchendo a composteira. A segunda fase, que é quando se tem a composteira já cheia, ela está cheia, com os resíduos e o farelo, a segunda fase é a fase de fermentação. Nessa fase não se faz nada, simplesmente se deixa a composteira fechada num local dentro de casa, sem que ela pegue sol, né? Para que não esquente demais, se deixa a composteira lá fermentando, os resíduos todos vão fermentar, o período de fermentação é de no mínimo 15 dias. Né? Então a gente deixa a composteira 15 dias parada num local, só para que haja a fermentação dos resíduos orgânicos. Durante esse período, eu só preciso me preocupar em retirar o líquido que vai ser gerado durante a fermentação. Então, esse líquido que a gente chama de chá de bokashi, ele precisa ser retirado. Então, a cada 3 ou 4 dias, durante o período de 15 dias em que a composteira vai ficar fechada, se tem que verificar se tem líquido. Se tiver líquido, a gente tira. E esse líquido já pode ser utilizado, a gente já fala do chá. Então, essa é a segunda fase, que é a fase de fermentação. E a terceira fase é a fase de decomposição. Nessa fase eu preciso misturar os resíduos que foram fermentados com terra, para que aquela terra receba
os resíduos orgânicos e se transforma em adubo. A proporção de mistura que tem que ser feita é de 2 para 1. Para cada um baldinho de resíduo orgânico fermentado, eu preciso misturar 2 partes de terra. Então, esse baldinho tem 4 litros, eu preciso de 8 litros de terra, né? 2 baldinhos desses aqui. Eu misturo esses resíduos com terra e deixo eles por mais 15 dias, no mínimo, para que haja a decomposição. Essa terceira fase, que é a fase de decomposição, né, onde se mistura os resíduos com terra, ela é aeróbica, com a presença de ar. Então eu posso fazer isso numa floreira, num outro vaso grande, posso fazer no quintal de casa, posso fazer em algum lugar na natureza. Pode ser em qualquer lugar ou dentro, né, se tiver um apartamento, na área de serviço, numa área de varanda, serviço, na garagem de casa, né, se mistura os resíduos e se deixa lá por mais 15 dias para que haja a decomposição dos resíduos que estavam aqui dentro do balde. Deixa eu falar bem rapidinho sobre o chá de bokashi, né? Então, o chá de bokashi são os resíduos, é a parte líquida da fermentação que ocorre dentro do balde. Ele vai sendo gerado, a maior parte do chá é gerado quando a fermentação ocorre, né? Não quando vai se enchendo o baldinho, mas sim quando se deixa aquele período de 15 dias, de no mínimo 15 dias fechado. Ali ocorre a separação da parte líquida da parte sólida. A gente tira esse chá de dentro da composteira pela torneirinha e se usa então para fazer esse chá de bokashi. É um ótimo adubo para as plantas. Ele precisa ser diluído porque ele é muito forte. A proporção de diluição do chá de bokashi para se usar na regra de plantas é de 1 para 100. A cada 1 litro de chá se usa 100 litros de água, né? Ou numa proporção que se usa dentro de casa, né? Para cada 1 litro de água, eu devo misturar 1 colher de sopa de chá de bokashi. E eu posso usar daí esse chá de bokashi, né, diluído já em água, para fazer a rega das minhas plantas. Sempre nas raízes, nunca nas folhas, porque ele é muito forte, pode queimar as folhas. Então, sempre regar a terra com esse chá, né? E no máximo 1 vez por semana, não mais que isso. Isso. Como é um adubo muito forte, não se pode usar ele com muita frequência, com uma frequência menor do que 1 semana. Então, a cada 1 semana, molhar, né, fazer a rega com o chá de bokashi. Mais um último tópico sobre essa introdução do bokashi é o que pode se colocar ou o que não deve se colocar na composteira bokashi. Fala lá um pouquinho. A regra geral que a gente fala no método bokashi, que na verdade é um dos diferenciais, né, é que tudo que se come pode ir para a composteira bokashi. Então, cítricos, restos de comida cozida, né, todo tipo de resto de casca, de vegetal, pó de café, casca de ovo, tudo que a gente pode comer, né? Ossos de animais, né? Pode também, desde que não sejam muito grandes. Aí a gente vai entrar, né, tirando da regra geral, e vamos entrar no que não pode, né? Porque é mais fácil a gente falar do que não pode do que pode. Então, o que não pode? Nada que seja muito grande. Então, quando você está, né, os restos de alimentos e cascas de fruta, verdura, você já vai diminuindo o tamanho para colocar na composteira, porque isso vai facilitar com que os micro-organismos fermentem esse resíduo mais facilmente por inteiro e vai auxiliar também a compactar o resíduo e diminuir ao máximo a quantidade de ar entre eles, porque, lembrando, é um método anaeróbico, a gente tem que tirar o máximo de ar ali dentro do balde. Os alimentos espessos, né, como um osso de costela, uma carcaça inteira de frango, se você colocar, vai ficar ar entre os alimentos e não vai fermentar. Então, a gente, né, recomenda que não se coloque isso, porque vai atrapalhar e vai dar errado. Não pode colocar líquido, porque o líquido vai simplesmente lavar o resíduo e vai levar os micro-organismos embora, não vai fazer nada. E também não pode gordura. Né, óleo, né, gorduras não pode colocar.
Pode cocô de cachorro? Não pode fezes de animais também, muito importante. Tá? Mas é bem abrangente e no nosso guia a gente tem bem detalhadinho tudo que pode e o que não pode, que é um guia que a gente tem no link da nossa bio. Tá? A gente tem esse guia aqui, né, que ele está impresso, mas está no link da nossa bio. São 4 páginas em que fala tudo isso que a gente está introduzindo aqui, né, e a lista também do que pode, do que não pode. Então é só baixar, é um PDF que se baixa lá num link que tem na nossa bio lá, e você pode ter acesso a nosso guia a hora que quiser para saber mais detalhes, ok? Então agora a gente vai começar... A gente vai começar então a responder as perguntas que já tinham aqui, né, que a gente já tinha recebido, e em seguida a gente vai abrir também para mais perguntas para a gente ir interagindo aqui com vocês, tá? Então a primeira pergunta que a gente recebeu... Primeira pergunta foi da Aline Bertini, né? Como cuidar? Porque eu tenho medo de dar errado e aparecerem outros bichos. Então, na compostagem bokashi, assim como em outros métodos de compostagem, que é a vermicompostagem e a termofílica, que a gente já conhece tradicionalmente, a gente tem que seguir um método. Então, se você seguir exatamente o método como ele é ensinado, né, sem confundir as coisas, fazer exatamente um método como uma fórmula de bolo, né, como uma receita de bolo, uma receita de pão, que a gente tem que colocar todos os ingredientes que tá lá e fazer o método de preparo como é ensinado, senão não vai sair bolo nem sair pão. Então, aqui na compostagem bokashi, a mesma coisa, você tem que seguir o método conforme está no guia. Se você seguir como está ali, não tem erro, você não vai ter grandes problemas. Pode acontecer, sobre bichos, pode acontecer de uma larvinha que já veio numa casca de fruta, por exemplo, de laranja, de banana, que você colocou na composteira e ela se desenvolveu ali. Quando começa a fermentar, logo vai matar essas larvas e elas não vão se desenvolver. Tá? É possível sim, de que se abra em algum momento e veja pequenas larvinhas que nasceram ali de uma fruta que já veio com aquela larva, mas ela logo em seguida vai morrer por causa da fermentação, porque é um ambiente controlado, né? Como a composteira é totalmente vedada e fechada, a fermentação vai matar eles, tá? Vou complementar a pergunta aqui. E cheiro? Essa compostagem dá algum cheiro? Cheiro tem, né? Não quer dizer que seja... cheiro tem que ter, são resíduos orgânicos, mas ele tem um cheiro ácido. Nunca uma composteira bokashi vai ter um cheiro ruim, um cheiro de podre, um cheiro que o nosso nariz não tolera, tá? Então é um cheiro de fermentado, meio ácido, meio azedo, a gente identifica, tá? Nunca um cheiro de podre, aquele cheiro que o nosso nariz não tolera. Legal. Vamos para uma segunda pergunta. Essa pergunta é da Renata Rocama. Posso transformar a minha composteira de minhocas em uma composteira bokashi? Como? A resposta curta é não pode. Explicando por quê. Como nós já falamos várias vezes aqui, né, a compostagem bokashi acontece num ambiente fechado, ela é anaeróbica. Né, enquanto os outros métodos, tanto da minhoca como da leira, o método UFSC, o método Lages, eles acontecem em ambientes com a presença do ar. Então é muito difícil você conseguir pegar uma composteira de minhoca que está cheia de buraquinhos ali, né? Cheia de entrada de ar, de ventilação, para que haja a entrada do ar, para que as próprias minhocas consigam respirar, digamos assim, né? E todo o composto ali também seja aerado, para transformar isso numa composteira bokashi, que ela tem que ser inteiramente vedada, não pode ter entrada nenhuma de ar o tempo todo na composteira. Então, uma composteira de minhocas não pode ser transformada em composteira bokashi. O que pode acontecer é se usar os resíduos fermentados naquela fase, né, que eu falei lá em que os resíduos ficam fermentando, em vez de levar esses resíduos para a terra, para transformar em adubo, esses resíduos fermentados podem ser utilizados como alimento das minhocas. Né?
As minhocas adoram comer, mesmo que tenha casca de limão, de laranja e outros resíduos que naturalmente elas não comem, depois da fermentação, quando as moléculas são quebradas pela fermentação, elas são toleráveis pelas minhocas. O que não se pode é pegar um balde inteiro e virar dentro do minhocário, né? Então o que se faz é pegar uma pequena porção dos resíduos fermentados, colocar num canto do minhocário e vai dar 2 ou 3 dias, as minhocas vão se aproximar desses resíduos e vão comer todos os resíduos. Daí você olha, quando elas acabarem de comer aquela primeira porção, você coloca, vai colocando porções. E elas vão transformar aquilo em humus dentro da composteira de minhocas. Então, se pode alinhar a composteira bokashi com a vermicompostagem, né? Dando os resíduos fermentados como alimento para as minhocas. Funciona, né? Bem como complemento, né? Para quem já tem minhocário e não pode, né, dar tudo para elas, então a composteira bokashi ela é uma ótima aliada, é um complemento. Aqui respondeu já uma pergunta do Ronaldo, né? Que ele perguntava se dava para fazer a terceira fase na vermicompostagem. Então, dessa forma dá para fazer. E para quem quiser fazer a sua composteira bokashi também, né, utilizando esses baldes, a única dica que a gente dá é que os baldes têm que ser de produtos alimentícios. Não se pode usar nem baldes de tinta nem de cloro. Por quê? Porque tanto o cloro, né, que é usado nas piscinas, como os de tinta, elas vêm com antimofo, né, as latas de tinta. E o antimofo são algum ingrediente que foi colocado ali dentro daquele produto, da tinta ou do cloro, para matar os micro-organismos. Ou seja, ele vai matar os micro-organismos do bokashi. Do bokashi que foram colocados no farelo para fazer a compostagem acontecer. Então, né, tem que ser obrigatoriamente utilizado os baldes da indústria alimentícia. Não adianta pegar o balde de cloro, lavar eles, né? Eu lavei 5 vezes, não sai. Já foi feita pesquisa pela Universidade de Santa Catarina para usar os baldes de cloro em minhocários e não deu certo, porque as minhocas sofrem com isso, né? Então, para se fazer as composteiras bokashi, tem que ser balde de alimento, ok? Mais uma pergunta, a terceira pergunta é da Mona Araújo. Esse balde, eu não sei que balde ela se referia, né? Mas esse balde é indicado para qual quantidade de orgânicos? Somos 3 pessoas aqui em casa e cozinhamos todos os dias. Acho que ela estava pedindo dica sobre os tamanhos do balde, né? Porque às vezes as pessoas não sabem qual é o tamanho mais adequado para elas, né? Então eu vou mostrar os 2 tamanhos que nós temos de balde aqui que a gente fornece, tá? Que a gente vende. Então nós temos esse balde que é de 4 litros, que é o pequeno, e nós temos esse balde que é de 12 litros, redondo, e ainda a gente tem alguns ainda desse quadrado que é de 14 litros, tá? Basicamente, assim, esse pequenininho aqui, 4 litros, ele vai caber mais ou menos 4 porções desse potinho de sorvete, que é a medida e padrão que a gente mais ou menos usa se a gente fosse acumular resíduo, né, aqui. Tá. A primeira dica que a gente dá para as pessoas, quando elas vêm perguntar sobre tamanho de composteira, é saber quanto de resíduo a casa, né, aquela pessoa ou a casa da pessoa gera, né? Então a primeira coisa que alguém que queira compostar precisa fazer é separar os resíduos, né, orgânicos dos outros, do plástico, do papel, do vidro, né? Então ter um pote só para separar o que é orgânico e medir quanto é produzido de resíduo orgânico por semana, por exemplo, né? Então, aqui em casa, nós geramos em torno de 4 potinhos desses, né? Nós somos em 3 pessoas aqui em casa, como a Mona né? 3 pessoas e a gente agora, na quarentena mais ainda, estamos fazendo todas as refeições em casa. Nós geramos em torno de 4 ou 5 desses potezinhos de sorvete por semana. Né? Então, voltando, né? Aos tamanhos das composteiras. Nessa aqui cabe aproximadamente 4 potes daquele ali. Por quê? Quando você coloca aqui e espreme, ele vai fazer uma camada mais ou menos aqui de 2 a 3 dedos, que é a camada, né, ideal. Então, 4, mais ou menos isso.
Por isso, essa aqui é indicada para quem mora sozinho e faz poucas refeições em casa, tomando por base que nós aqui geramos em torno de 4 a 5 daqueles ali por semana, eu teria que ter um balde desse aqui por semana, né? Então é pequeno para nós. Mas quem mora sozinho é uma ótima opção, ocupa pouco espaço e dá para fazer. Esse aqui ele é de 12 litros, então ele vai caber 12 potes daquele ali, né? Então a gente consegue encher isso aqui, a gente demora em torno de 3 a 4 semanas, tá? Porque vai compactando, depois de 15 dias que você tá enchendo aqui, ele já começa a gerar o líquido, começa a baixar um pouco também, porque quando começa a sair líquido vai diminuindo o volume dos resíduos, então vai caber bastante coisa, tá? E essa grande aqui a gente demora em torno de 30 dias para encher. Então, sempre depende de quanto de resíduo você gera em casa, né? Para uma família de 3 pessoas, eu recomendaria ter uma das grandes, ou a de 12 ou a de 14, vai atender bem, tá? Quarta pergunta. A pergunta da Amanda Stephanie. Pode colocar podas de plantas ou flores junto? Sim, né, como a gente já falou antes na introdução lá do método Bokashi, né, tudo que é resíduo orgânico, desde que ele possa ser diminuído de tamanho, pode ser colocado na composteira Bokashi. Então, se você tem um arranjo de flores ou se você dentro de casa tem muita planta e, né, sempre tem folhas caindo, as flores ficam velhas e você tem que descartar elas, pode colocar na composteira Bokashi, né? O que a gente não indicaria é fazer uma composteira usando só poda, por exemplo, né? Eu cortei minha grama e vou fazer uma composteira Bokashi só com o resto do corte da grama, né? Mas folhas que você tem em casa, ou o resto de poda, pequenos galhos, né, corta eles e coloca dentro da composteira, sem dúvida nenhuma. Aqui em casa, né, nós temos uma pequena jungle, urban jungle aqui dentro de casa, né, tem umas 3 ou 4 dezenas de plantas aqui, e isso sempre gera folhas, flores e alguns galhos, né, que vão envelhecendo, e a gente coloca tudo na composteira sem problema nenhum. Nós temos um sítio, né, onde lá também é gerado bastante resíduo, a gente também coloca esses resíduos na nossa composteira, desde que a quantidade não seja muito grande, né? Quinta pergunta da Janine Torres. Como faço para adquirir o farelo Bokashi? Tenho procurado na minha região, eu não sei qual é a região dela, né? E não tenho encontrado. Então, Janine, que a gente conheça aqui no Brasil, só a gente produz esse farelo atualmente, tá? O farelo farelo Bokashi para compostagem. Hoje, nós vendemos através da nossa loja online, né, na pegadaeco.com.br. Em Florianópolis, a gente tem um ponto de venda físico, que é a Mercado Sem Lixo, onde é uma loja colaborativa que a gente participa. E nós vendemos também, além de vender na nossa loja online, nós temos uma revendedora em São Paulo, que é a Composta Barão, a Luana também, em São Paulo, capital, você pode comprar direto com ela. E a gente está em contato com algumas pessoas e procurando outros revendedores em mais locais do Brasil para que a gente tenha isso mais acessível quanto antes. A gente também espera que logo o método se difunda mais, né? Porque é algo muito novo, não existia no Brasil, a gente que desenvolveu para fazer aqui. E a gente espera que logo isso se difunda mais, que as pessoas conheçam mais e logo a gente comece a ter, de repente, em floriculturas, agropecuária, alguma forma mais acessível para distribuição. Mas por enquanto, realmente, como a gente ainda é pequeno, é só a gente que vende e poucas revendas. Se procurarem na internet vão encontrar muito fornecedor de adubo Bokashi, que é diferente, né? O adubo, a gente já vai falar sobre adubo porque tem uma outra pergunta, ele é diferente do farelo Bokashi. O farelo, ele é especial para fazer a compostagem Bokashi, tá? Então vem a outra pergunta, agora é sobre o adubo. Da Paula Mata. O farelo de vocês pode ser usado como adubo diretamente nos vasos de orquídeas? Então, né, o adubo Bokashi é diferente do farelo Bokashi. Qual é a ideia do farelo? A ideia do farelo Bokashi é ele conter os micro-organismos para que ocorra a fermentação dos resíduos orgânicos que são colocados na composteira e faça a transformação desses resíduos em adubo. Então, o farelo é usado para gerar o adubo e não
ele é um adubo, ele não é um adubo. Então, se entrar na internet, vai encontrar um monte de fornecedor de adubo bokashi. O adubo bokashi é um adubo pronto já, um adubo para ser usado direto para adubar a planta, né? O adubo bokashi, ele contém, além dos micro-organismos eficientes, né, que também estão presentes no farelo, ele contém torta de mamona, vai conter farelo de osso, às vezes tem farinha de sangue, são vários ingredientes que são acrescentados, adicionados entre 8, 10, alguns fornecedores têm até 12 ingredientes que fazem um adubo completo. Então ele já é um adubo para você usar direto na planta. O nosso farelo não. O nosso farelo ele é feito para se usar nos resíduos e transformar o resíduo em adubo. No final você vai ter o adubo, mas não pegar o farelo e colocar diretamente nas plantas. Ok, Paula? E dela também tem uma outra pergunta, né, que é: o que tem no balde? Pode ler. O que tem no balde influencia na qualidade do adubo final? Devo me preocupar com a relação carbono-nitrogênio na fase 2? Essa pergunta deve derivar, né, de outros métodos onde é muito importante se controlar a relação de carbono-nitrogênio que se fez na mistura, né? Então, na compostagem termofílica, na compostagem de leiras, além dos resíduos orgânicos, tem que se acrescentar uma quantidade de carbono, que geralmente se chama de marrons, né? Folhas secas, podas secas, galhos secos, as coisas secas, com nitrogênio, né? Uma porção de nitrogênio que são a parte verde. Então, a parte marrom e a parte verde, que tem que ser acrescentado para que a compostagem de leira aconteça e ela suba a temperatura, né? E se transforme em humus no final. Na compostagem bokashi é bem diferente, porque ela faz a compostagem dos resíduos pela fermentação. E na fermentação nada disso importa, né? Agora, aqui o que eu coloco dentro do balde vai influenciar no produto final, sem dúvida, né? Então, se eu colocar muita casca de banana, eu vou ter lá no final muito do ingrediente que fazia parte da casca de banana. Então, cada balde é um balde diferente, né? O chá de bokashi é diferente, a cor dele é diferente. Então, por exemplo, quando no verão aqui a gente come muito melancia, a gente coloca dentro da composteira, o chá sai mais líquido, mais transparente, com uma cor menos forte, mais né? clarinho. Agora, se a gente coloca beterraba, ele já sai bem mais escuro. A mesma coisa acontece com o adubo bokashi lá no final. Dependendo do que eu coloque na composteira, se eu coloco mais osso, né, ele vai ter mais mineral. Então, sem dúvida, depende muito, influencia. Mas a relação de carbono e de nitrogênio não é preciso controlar. Porque você só vai colocar os teus resíduos, vai colocar o farelo e depois vai misturar com a terra. Somente isso. Uma explicação também sobre a terra que se usa nessa fase de mistura, né? A ideia é que se use a terra para fazer a mistura mais pobre possível que você encontrar. Nós usamos muito aqui em casa fazer uma limpeza nos vasos, uma raspagem na parte superior dos vasos das nossas plantas, porque depois de um certo tempo, né, de 4 meses, 6 meses que aquela terra ficou dentro num vaso, a parte de cima já não tem mais ingrediente ou nutriente nenhum, né? Então ele vira uma farofa, né? Quase não tem nutriente nenhum ali. Então raspa aqueles 2, 3 centímetros, dependendo do vaso, até 5 centímetros, até começar a encontrar as raízes, né, das plantas, tira aquela terra e usa na fase 3 a compostagem bokashi para transformar aquilo de novo em adubo e reutilizar nas plantas. Então você pode fazer todo o ciclo dentro da própria casa ou da própria horta, né? Usa a terra que você tem que está pobre, coloca na compostagem para enriquecer ela e usa de novo na planta. Deixa lá 6 meses, depois de 6 meses retorna de novo aquela terra para a compostagem e vai fazendo o ciclo ali dentro mesmo. Mais uma pergunta, a 8ª pergunta, também da Paula Mata, sobre a segunda fase. Podemos comprimir o conteúdo ou tem que ficar mais aerado?
né? Então, vamos lá. Só primeiro esclarecendo, aqui ela fala, né, em segunda fase, mas porque no nosso guia a segunda fase é o que o Ari falou aqui da terceira fase, né, que é a fase que a mistura do fermentado vai para a terra. Então, nessa última fase, não pode comprimir, tá? É uma fase aeróbica. Essa mistura do fermentado com a terra precisa pegar ar. Você não precisa ficar remexendo, revirando para entrar ar, mas você vai fazer a primeira mistura ali e deixar ela descansando como ficou. Não comprima, tá? Não compactar essa terra para fazer essa última fase. Na fase de fermentação, né, que é aquela que tem que deixar o balde fechado, ali não pode entrar ar de jeito nenhum, senão a fermentação não acontece. Já essa fase, né, que é a última fase que se mistura com terra, ali existe a decomposição dos resíduos. Então, nessa fase é necessário ter a presença de ar, né? Então, pode se fazer numa floreira, num balde, mas ele tem que ter a troca de ar nessa fase ali. Então, essas tinham sido as perguntas que a gente recebeu anteriormente à live aqui, né? Agora a gente vai procurar aqui no histórico das perguntas que foram feitas hoje. A gente vai ver o que chegou de pergunta agora, né? Isso. Então, tem pra uma poder pergunta responder aqui que eu anotei, que é essa aqui, ó. O balde... Não precisa. O balde pode ficar em qualquer lugar, bater sol e etc? Não precisa mexer. Pode continuar. O balde, os micro-organismos que são usados para fazer a fermentação, eles sobrevivem a temperaturas entre 0 graus, abaixo de 0 graus eles entram em dormência e param, na verdade antes até um pouquinho, né? Ali pelos 5 graus eles já começam a entrar em dormência e param de trabalhar. E eles sobrevivem até 40 graus, acima de 40 graus eles morrem todos, né? Então esse balde ele não pode pegar sol direto, porque se pegar sol direto ele vai passar dos 40 graus centígrados. E todos os micro-organismos que estavam aqui dentro vão morrer. E vai parar a fermentação e daí não vai acontecer o processo de compostagem. Então onde é que a compostagem bocashi, assim como as minhocas, né, também, onde é que ela deve ser deixada, né? Deixar num lugar fresco da casa. A temperatura ideal seria entre 18 e 25, 28 graus. Né? Então, a gente sempre recomenda deixar isso na área de serviço, perto do tanque, sem que bata sol direto. Então, não pode deixar na sacada de casa se pegar sol direto na sacada de casa. Mas dá para deixar na cozinha, se for o baldinho pequeno, dentro de um armário. Como ela é totalmente fechada, né? Não tem cheiro nenhum enquanto ela tá ali. Você só vai sentir o cheiro de fermentado quando você abrir para colocar mais resíduos. Como você vai abrir a cada 2, 3 dias, é quando você vai sentir o cheiro do fermentado, fechou, acabou, não tem cheiro nenhum. Mas a gente recomenda deixar na área de serviço, né? Se for uma casa, deixa na garagem, Enfim. Sem problema nenhum. Mas não pode pegar sol direto na composteira, tá? Vamos ver uma pergunta que veio aqui. Se eu viajar e ficar muito tempo sem remover o líquido, tem algum problema? Então, não tem nenhum problema você deixar a tua composteira fechada e viajar e deixar ela, né? A gente já viajou, um tempo atrás a gente fez umas férias um pouco mais compridas de 2 meses, né? Nós deixamos a composteira fechada ali, fermentando, sem problema nenhum. Tem problema de deixar o líquido? Não tem. É bom tirar. Primeiro porque você já vai utilizando esse líquido, né? Se você puder, já vai utilizando ele como adubo nas tuas plantas. Então seria bom tirar. Mas também não é um problema se ele ficar muito tempo ali dentro. E ele tem uma validade, tá? Então, assim, o líquido ele tem uma validade de temperatura ambiente de 48 horas. Se você não usar, ele vai perdendo nutriente. Então, é legal você já ir tirando quando tem e já usar quando ele está na potência máxima, onde você vai poder aproveitar melhor, tá? Tem como guardar na geladeira? Tem, pode guardar na geladeira e aí ele vai durar 15 dias. Só coloca um rótulo para ninguém confundir com um suco ou kombucha, porque ele realmente fica com a aparência de um suquinho, tá?
Eu tinha visto uma pergunta ali sobre como triturar os resíduos. Na verdade, para colocar os resíduos dentro do balde, não precisam ser triturados, eles precisam ser diminuídos de tamanho, né? Porque se eu colocar alguma coisa muito grande, imagine, aqui a gente come bastante abacaxi, né, para fazer suco. Então tem aquela coroa. Dá para colocar a coroa na composteira? Dá para colocar desde que você corte, porque se você colocar a coroa inteira, você não vai conseguir esmagar e tirar os resíduos no meio da coroa. Então ele precisa ser picado, mas ele não precisa ser triturado. Então a gente recomenda que os pedaços tenham 3, 4 centímetros, né? Então pega uma casca de banana, se ela for meio grande, corta em 2, se for uma casca menor, corta em 1, né? Antes a Aline falou sobre uma carcaça de galinha, de ossos de galinha, né? Dá para colocar? Dá, desde que você desmanche toda a carcaça e coloque os ossos, espalhe ali e você consiga comprimir. Então não precisa ser triturado, tá? Você tem que diminuir o tamanho. E isso vai fazer com que a fermentação ocorra bem mais rápido também. Mais uma pergunta aqui. Nessa última fase, pode colocar cinzas da lareira de lenha? Porque faz bem para a terra, mas não sei se atrapalha o processo. Na última fase. Isso, sem problema nenhum. Nós fazemos isso também no nosso sítio, né? Isso é uma ótima fonte de carbono no adubo final. Então pode-se colocar as cinzas, né, da lareira, as cinzas de forno. A gente tem forno de pizza no nosso sítio, então a gente geralmente gera cinza nos finais de semana lá e a gente acrescenta na compostagem no final, quando a gente mistura com terra, pode colocar uma porção de cinzas lá também. E também pode colocar uma porção de areia também, né? Aqui em Florianópolis nós vivemos numa ilha, tem vários dos nossos clientes que têm casa de praia e tem uma camada muito fina de terra, né? Tem uma terra com uma quantidade muito grande de areia junto também. Pode ser colocado uma proporção de até 1/3 de areia nessa composição final do adubo sem problema nenhum. Vai estar melhorando, né, a composição do terreno. Voltando na questão do triturar, o Fê Vilela diz que a questão é se pode ser triturado, não né, se ele pode triturar. Né, pode sim também, né? Por exemplo, a gente faz muito suco aqui em casa, né? Seja suco de laranja ou suco que gera bagaço, né? A gente peneira e gera o bagaço, é uma forma de triturar. Pode ser colocado na composteira também. A gente só tem que lembrar que tem que tirar o excesso de líquido, né? Então, se fizer um suco e gerar um bagaço, tem que deixar ele escoando um pouquinho para se tirar o máximo possível do líquido, tá? Pergunta do Ronaldo. O baldinho pode ficar fermentando por tempo indefinido? Olha, não tem nenhum problema a fermentação acontecer por um longo período, tá? A fermentação vai acontecer em algum momento que a fermentação vai parar. Por quê? A fermentação ocorre porque os micro-organismos que são inoculados ali nos resíduos, eles são devoradores de açúcar, né? Então, o que faz eles entrarem em atividade é ter açúcar e ter umidade. Enquanto tiver açúcar ali dentro do balde para eles consumirem, eles vão continuar ativo e vão fermentar aquela matéria. A hora em que acontecer de não ter mais o açúcar, eles vão parar e vão entrar em dormência. E a fermentação vai parar. O que vai acontecer se você deixar por muito tempo a fermentação ocorrer sem tirar o líquido e sem dar uma liberada na tampa, né, se você deixar ele por 2 meses, 3 meses, é que vai gerar uma pequena quantidade de gás carbônico. Esse é um outro processo que acontece nas fermentações, né? Tanto da cerveja, do vinho, da champanhe, que são bebidas fermentadas, vai acontecer a geração de gás carbônico. É uma quantidade muito pequena, mas ele vai estufar o balde e pode acontecer, em alguns casos, se ele estiver muito cheio e se não for tirado o líquido, que a tampa vai abrir um pouquinho e vai liberar esse gás, para poder liberar o gás, né? Então só se tem que cuidar com isso. Mas pode deixar 4 meses, 5 meses, 6 meses, porque a hora que acabar o açúcar dentro do recipiente, a fermentação vai parar, vai cessar.
Alguém aqui falou que perdeu o tempo que pode manter o chorume, né? É, Primeiro, vamos lá, a uma ressignificação aqui. De palavras. Porque chorume é o que gera lá no aterro sanitário, quando ele está misturado, né, as cascas, o resíduo orgânico está misturado com outros tipos de resíduo, e aquilo fica tóxico, né? Então fica nas intempéries lá, chove, escorre aquele líquido, aquilo ali é tóxico, aquilo eles chamam de chorume. Aqui a gente não chama de chorume, a gente chama de biofertilizante ou chá de bokashi. No caso do bokashi. Porque no bokashi ele está inoculado com os micro-organismos eficientes, então tem todo um diferencial aí por ter esses micro-organismos do bem dentro desse líquido, tá? Agora, validade. A validade, né? Então, o chá de bokashi, na temperatura ambiente, ele pode ser usado por 2 dias. Não é que ele vai estragar depois disso, mas ele vai perdendo a potência. Então, a gente sempre aconselha a tirar o chá de bokashi e usar nos próximos dias. Ah, mas eu quero levar para minha casa de praia ou para o meu sítio, né? E vai ser só no fim de semana. Beleza, coloca dentro de uma garrafinha fechada, sempre tampada, e pode colocar na geladeira. Na geladeira ele pode ficar por 15 dias sem perder as propriedades, né? Depois de 15 dias, ele ainda é um chá bom, né? Ele é um ótimo adubo ainda, mas ele vai perdendo as características dele. Então, 2 dias em temperatura ambiente, 15 dias na geladeira. Mas ele não estraga, tá? Aqui tem uma pergunta que vai se desmembrar. Posso colocar partes de estragado podres de frutas, legumes e verduras? Talvez a gente tenha esquecido de dizer antes, né? Uma das coisas que é proibido colocar numa composteira bokashi são resíduos estragados, né? Aquele resíduo que já está com mofo verde, com mofo preto, tá cheirando mal. ruim, né? Que você viu que está estragado. Sabe quando a gente deixa um pote de arroz lá no fundo da geladeira, um belo dia você abre e já não conhece nem, não consegue mais nem reconhecer, né? E quando você abre já te dá aquele cheiro, isso não pode ir para a composteira. Por quê? Porque ali está cheio de micro-organismos que a gente chama do mal, né? Que eles fazem a decomposição contra os micro-organismos do bem que estão no farelo. E eles vão entrar em briga e aquele que tiver a maior quantidade vai ganhar a guerra ali. Então, não se deve colocar comidas que já estejam estragadas, né? Que estejam com cheiro ruim, com mofo preto, mofo escuro para dentro da composteira bokashi. Falando um pouquinho sobre mofos, né? Os mofos brancos ou claros, o branco, o amarelo, o laranja claro, são os micro-organismos do bem. O bokashi gera um mofo branco. Então, alguns de vocês podem, em algum momento, né, quando estiverem usando o método, quando abrirem o balde, encontrarem um pouquinho de mofo branco em algum canto, até amarelo ou laranja. Às vezes ele cobre de mofo branco. Isso não é um sinal ruim, muito pelo contrário, é um sinal de que a colônia de micro-organismos que está ali está bem alimentada, está bem ativa e está fazendo o trabalho saudável, dela, né? Então, o mofo branco não é um problema. O problema sempre são os mofos escuros. Por isso que quando a gente abre algum pote, né, que a comida está estragada, aquele mofo lá é um mofo verde, mofo marrom, mofo preto, né? E daí tem um cheiro muito, muito ruim. Então, agora, mas eu tenho um tomate que está um pouquinho estragadinho, eu tenho uma casca de banana que está um pouco estragada. Isso pode ir para a composteira? Pode, sem problema nenhum. É sempre a questão de bom senso, né? Se eu vou colocar um pote inteiro disso aqui estragado dentro da composteira, vai dar errado. Agora, se eu colocar uma casca de banana que tem um pouquinho de mofo, um pouquinho de estragado dentro de um volume grande, não tem problema nenhum que os micro-organismos do farelo vão dar conta, tá? Outra parte daquela pergunta, se pode colocar paras de carne, pele de frango, enfim, quando vai limpar a carne que sobra um monte de aparas, se pode colocar na Isso, na compostagem bokashi, esse é um outro diferencial, né? Se pode colocar sim resíduos
orgânicos de origem animal. Então pode colocar a pele do frango, os ossos, um pedaço de carne que tenha sobrado, uma gordurinha, né, do filé lá que se comeu e sobrou uma gordurinha, pode colocar. Nós já fizemos teste e, né, aqui nós moramos em Florianópolis, a gente tem um acesso grande a frutos do mar, então pode-se colocar restos de peixe, né, casca de camarão, pode colocar, não dá cheiro, não dá problema nenhum. A gente já colocou várias vezes e deu super bem. Né, a gente só recomenda quando se coloca carne demais, né, uma quantidade grande, primeiro que a gente acha que, né, quem come carne não deveria jogar a carne fora, mas, né, por acaso aconteceu de um pedaço de carne estragar ou sei lá o que aconteceu e tiver que colocar na composteira, então se corta em pedaços menores, se coloca na composteira e coloca um pouquinho mais de farelo naquela camada que contém a carne. Então, numa composteira grande que a gente recomenda colocar 2 colheres de farelo, a gente indica colocar 3 colheres. Na composteira pequena, que é 1 colher de farelo, né, então se coloca 2 colheres de farelo nas camadas que tem uma quantidade de carne maior. Ok, uma outra pergunta que ficou mais para trás e voltei agora para pegar. Da pupila da biologia. Nesta última fase, posso colocar terra no balde? Na última fase, a última fase que é a mistura com terra, na verdade você tem que colocar terra, né? Então, na verdade, dentro do balde que você já fermentou, ele tá cheio. Ali você não consegue colocar terra, né? Então você poderia passar para um balde maior para misturar com terra lá, se eu entendi a pergunta. Né, imagine, né, que esse balde tem 4 litros, esse outro balde aqui tem 12, então ele tem 3 vezes o tamanho. Eu posso fazer essa segunda fase dentro desse balde grande. Então eu pego 1 balde de resíduo, misturo com mais 2 baldes de terra e coloco dentro desse balde aqui. Aberto, daí tem que ficar aberto. Então eu posso usar um balde desses aqui para fazer a segunda fase, onde eu vou colocar uma parte de resíduo, 2 partes de terra. A gente também tem alguns clientes e amigos nossos que fazem naquelas maceiras de concreto, né? Os pedreiros, quando vão fazer massa dentro de um apartamento, dentro de uma casa, eles usam umas maceiras, umas pretas, umas bandejas pretas. Então dá para fazer naquelas maceiras lá também, tá? Próxima pergunta. Posso deixar os resíduos secarem no sol por um tempo e depois colocar no balde com bocashi? Não precisa, tá? Você pode colocar direto na compostagem, até porque a umidade é necessária, né? Então não pode ser muito seco, porque como eu falei, os micro-organismos eles precisam de 2 coisas para entrar em atividade. Eles precisam ter açúcar, que é o que eles consomem, e umidade. Então eles precisam ter essas 2 coisas. Então não vejo sentido nenhum, né, deixar secar para depois colocar na composteira. Na verdade, coloca na composteira direto. Isso na verdade vai atrapalhar, né? Melhor usar direto. Quanto antes você colocar na composteira, antes vai começar o processo de fermentação. Qual o tempo suficiente para trocar a caixa? Então, isso depende da quantidade de resíduo que você gera, né? Aqui em casa, para dar um exemplo, né, nós somos 3 pessoas e fazemos todas as nossas refeições em casa. Nós levamos em torno de 25 dias a 30 dias para encher uma composteira grande, para encher, né? Então pode ser que pessoas levem 40 dias, 50 dias, 60 dias, não tem problema nenhum. O tempo que você vai levar para encher a composteira não é importante. O importante é respeitar os 2 períodos que vêm nas outras fases. A fase de fermentação tem que ter no mínimo 15 dias para que se garanta que tudo ali foi fermentado, né? Então, no mínimo 15 dias. E a última fase, que é a fase da decomposição, que se mistura os resíduos com terra, também em 15 dias. Né? Depois de 15 dias, aqueles resíduos que foram misturados com terra, 95% do que foi colocado ali vai sumir. Vai sobrar um pouquinho de casca de ovo, os ossos de galinha, algum caroço um pouquinho mais resistente, mais fibroso, a penca da banana, vai sobrar. Mas o resto vai sumir tudo em 15 dias. Essa fase da fermentação, tá, dos 15 dias dela fechada, fermentando, é importante que se deixe a composteira encher para começar a contar os 15 dias, tá?
Não dá pra, eu enchi até a metade, falta isso aqui ainda, mas eu já quero fazer os 15 dias porque eu quero ter adubo daqui a 15 dias né, pra adiantar o processo. Não, tem que esperar ela encher, por quê? Para que não fique ar dentro dela e fazer essa fase da fermentação. Essa fase é necessário que não tenha ar dentro da composteira. Isso se faz enchendo ela até o topo. Deixar um pouquinho de espaço em cima, meio dedinho, um dedinho em cima, só para que ela não estufe e saia líquido para fora, né? Mas encher ela completo, tá? Né? A maioria do que a gente está falando aqui está disponível tanto no nosso guia, né, que vocês podem baixar na nossa bio, tem um link na nossa bio, como também nós fizemos uma série de vídeos no YouTube, que estão disponíveis no YouTube e no IGTV, explicando como é que eu inicio a compostagem, como é que eu coloco a torneirinha no balde, que isso é um problema. Muito importante. A gente sempre manda os nossos kits sem a instalação da torneira, por causa do volume, da embalagem, que poderia ter um problema de na transportadora quebrar. Enfim. Então ela vai com a torneirinha dentro do balde para a pessoa instalar. Essa torneirinha tem que ser muito bem apertada para que não vaze, porque a hora que começar a fermentação, que vai gerar um pouquinho de gás carbônico, pode acontecer de vazar e entrar ar, e daí pode ser um problema. Então tem que apertar bem a torneirinha, viu, Luana? Porque se entra esse mínimo de ar que seja, já vai atrapalhar a fermentação. Aí não vai fermentar, vai apodrecer esse resíduo lá dentro. E daí vai dar um cheiro insuportável. Então é simplesmente apertar bem a torneira. Aperta bem e manter ela sempre bem fechadinha, que é o que garante a não presença de ar ali dentro. Nós estamos quase chegando no fim, ainda falta um minutinho. 3 minutos. Alguém mais tem uma pergunta aí? Se ninguém tiver mais pergunta... Ficou alguma coisa mal, né, explicada? Depois vocês podem nos mandar, né? Tem o contato de WhatsApp no link da bio ali também. Direct, pode mandar. Pode mandar direct, a gente sempre está respondendo. A gente gosta de receber perguntas e solicitações, e também se tiverem sugestões, né, críticas construtivas são muito bem-vindas. Nós estamos sempre aprimorando todo o nosso processo. A gente contou com a ajuda de muita gente para poder chegar até aqui, né? A Karen, que está nos ouvindo aqui, foi uma pessoa que nos ajudou muito também, a nossa musa inspiradora do Bocashi. A Luana também, do Composta Barão, tem nos ajudado, e todas aquelas pessoas, os nossos amigos que no começo desse processo testaram o método, né? Foram mais de 10 pessoas que no início do processo testaram a compostagem em casa, em apartamento, em vários outros lugares. Então a gente gostaria de agradecer, e a gente fica à disposição, e a gente pretende fazer uma vez por mês essa live de perguntas e respostas. Então, vai ficar salva essa aqui, tá? A gente vai deixar no IGTV. No IGTV e também no nosso canal do YouTube lá no Compostagem. Também vamos botar. Tá? Pessoal, então, muito obrigado. Foi muito bom, foi muito legal responder todas as perguntas. A gente gosta, como a gente já falou, para garantir que todo mundo tenha tudo bem esclarecido e tenha sucesso na sua compostagem. É isso que é importante pra gente. O que a gente quer é que né, o mundo seja um mundo melhor. Para isso a gente precisa melhorar os nossos hábitos e dar um destino certo a todos os nossos resíduos, sejam eles orgânicos ou não, faz parte desse processo, né? Obrigada então, gente. Obrigado, Uma até boa mais. noite e Tchau. até.